Oi, Tiane, voltei, gente. Doutor Luiz aqui vai entrar com a Laimato? Será? Ih, coisa boa. Vamos ver aí. Voltei, gente. Vamos conversar agora. Vamos falar lá com o doutor Luiz. A conexão tá boa pra vocês? Tá tudo legal? Vamos seguir aí com a nossa conexão, então. Vamos seguir com a nossa conversa. Doutor Luiz, você entrar a cena aqui pra mim, por gentileza? Oi, Olivia. Vamos entrar com a Laimato? Vamos lá, então, gente. Que bom, que maravilha. Laimato. Vamos lá aguardar o doutor Luiz entrar aqui com a gente. Obrigada, Ni. Sucesso para você também. Olá, doutor Luiz, tudo bem? Olá, tudo bom? Como vai? Chamo. Feliz, né? Gente. Tá animada? Ah, sim, sempre sou assim. Tem que sorrir, né? A gente está nessa quarentena louca, mas a gente tem que continuar sorrindo. Chega uma hora que a gente fica assim meio parada, meio triste, dá aquela pane louca, mas aí de repente acorda. Aí quando a gente encontra uma pessoa ilustre como o doutor Luiz para conversar sobre hemato, para falar sobre PCR, sobre exames laboratoriais, aí é que a gente sorri mesmo. O mundo da biomedicina é assim. Que bom, né? Mas, assim, Seja boa noite. muito bem-vindo, tá? Agradeço muito o convite e por onde você quer começar? Você que é anfitriã aí. Vamos falar aí sobre a PCR, o PCR, já que essa proteína C reativa que está sendo muito utilizada hoje no coronavírus, né? Então, o exame de frente aí, os testes rápidos. E aí a gente vai interagindo com o pessoal que quiser questionar para ti, tudo bem? Tudo bem. Eu vou fazer só uma geral Tranquilo. da situação do coronavírus atual de hoje que eu li. Um roteiro bem rápido e aí a gente... Porque o diagnóstico ele passa por umas etapas que não são só os exames laboratoriais. Então, o fato é que, boa noite a todos, o que está acontecendo no Brasil é exatamente o que aconteceu na China. A taxa, o índice de óbito na China era no ápice, né, da epidemia, 3,4% de casos de óbito. A gente no Brasil, hoje mesmo, a gente tem 3,8% de óbitos. Nossa. Então a gente já começa a falar sobre isso, uma doença que já realmente chegou a dados assim assustadores, né? Acho que nem mais a pessoa que mais entendesse sobre vírus pensaria que a gente estaria após o carnaval, em um tempo tão curto, com a doença que já está atingindo, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, um número estratosférico aí de eu acho que milhões aí, 200 Hoje, mil, 300, acho que são mais de 300 mil pessoas, né? No mínimo. hoje, agora à tardinha já, passou no G1, que já vai chegando próximo de 1 milhão, e milhão no de mundo pessoas. inteiro, e 50 mil mortos. É muita gente. Exato, Então, começa por aí, né? É uma doença que muita gente fala e comenta que ou manda os vídeos que na República Tcheca as pessoas estão se isolando, estão usando máscara, conseguiram evitar a infecção. Não parece ser essa a realidade, nem muito menos do Brasil, nem dos Estados Unidos, nem da China, nem de Portugal, nem da Espanha, nem da Itália, nem de nenhum país do mundo. O Oriente Médio está sendo afetado, a África está começando a ser afetada. É uma pandemia, é um desastre, é uma guerra, certo? A gente sai muito fortalecido de guerra, mas sai com um número de perdas gigantescas, né? A gente tem no Brasil, se eu não salvo me engano, quase 300 mortos, né? Você chega a 299 óbitos, né? Quando todo mundo insiste em dizer, aí eu vou
e contradizer um pouquinho algumas, não autoridades, que aqui a doença está controlada. Pelo contrário, agora que está começando a doença. Agora que está começando a doença que, para todos, é uma doença que não mata, é uma doença muito leve, mas já são 300 mortos. Em todos os estados do Brasil, nós temos casos de coronavírus confirmados. E aqui, já falando agora da nossa área, nós temos uma doença em subnotificação, porque nós não temos ainda à disposição dos nossos laboratórios, dos nossos hospitais, testes rápidos, diferente dos Estados Unidos ou da Europa. Então, isso é, não vou dizer que não, a gente não está falando nada de política aqui, pelo contrário, mas a doença é totalmente subnotificada até o momento que a gente tenha as ferramentas que a gente vai falar exatamente aqui, se propondo sobre diagnóstico, que é o teste rápido. Sim. Então, a gente vê muito também essa questão dos laboratórios adquirirem esse teste rápido. Está muito complicado por conta da demanda. O fluxo do Ministério e do governo federal é priorizar os órgãos públicos, né? Só que a gente também não está vendo isso. Não está vendo esses testes rápidos chegarem em unidade de emergência, em laboratórios de, por exemplo, de doenças infecciosas, onde realmente eles poderiam fazer. Nem isso, né? Ou nas UPAs, ou em qualquer local que tivesse suporte para isso. Bem, então, a doença começou em uma província, é bom que as pessoas saibam, que chama Wuhan. Essa província, ela não é pequena, ela tem 10 milhões de pessoas. Quando a gente fala província, a gente acha que é um lugarzinho pequenininho, mas na China os locais são super populosos. Então, esse local onde começou a doença, ela tem uma população, o estado onde está esse Wuhan, tem mais de 60 milhões de habitantes. Então, é alguma coisa bem próxima a São Paulo. A doença não começou num lugarzinho tão pequenininho assim, não, como as pessoas pensaram. É porque a China é tão povoada, que a gente tem a impressão, e realmente ela veio de um morcego, certo? O morcego ele pode abrigar mais de 1000 vírus, né? Sem desenvolver doença, e aí com certeza ele contaminou alguma comida que foi ingerida por um ser humano, e a doença provavelmente começou por aí. Essa é a nossa teoria. É um vírus de RNA, e aí quando a gente começa a falar da nossa área, ele é dependente de célula para sobreviver, certo? A contaminação e a transmissão é muito rápida, muito maior do que os outros vírus, porque é um vírus respiratório. Então, ele gera muitos sintomas parecidos com outras doenças respiratórias. Assim fala de H1N1, da influenza, de outros vírus respiratórios menos graves ou menos graves. Realmente, a taxa de óbito não é tão alta. Não é tão alta. A gente tem os grupos de risco, a gente sabe disso. E é verdade. Pacientes fumantes, vou acrescentar, pacientes com DPOC, pacientes idosos, cardiopatas, diabéticos, pacientes que fazem qualquer tipo de tratamento com imunossupressor, seja corticoide, quimioterapia. Esses pacientes que a gente trabalha na área hospitalar, eles são super risco, vamos dizer assim. São muito prejudicados e têm que ser cuidados junto com os idosos. Então, em relação ao laboratório, foi publicado um trabalho, inclusive esse trabalho que foi como se fosse uma pequena revisão. Ele é o único trabalho que fala exatamente de achados ou alterações laboratoriais. É de um grupo italiano, de um pesquisador chamado Lippe, e ele faz, na verdade, uma mini revisão dos trabalhos que foram feitos na China. E aí ele vai começar a elencar, né, destacando cada um dos achados que podem acontecer do coronavírus, certo? Eu li um pouco o artigo hoje de novo, pela terceira vez, e aí a gente viu que, na verdade, dos estudos, nem todos os pacientes eles apresentam, por exemplo, esse perfil que eu vou começar a falar hematológico, que é leucocitose com neutrofilia e linfopenia. Eu vou começar por aí. Então, falando disso, por isso que aí realmente qualquer governo está certo, qualquer serviço de saúde está certo. O paciente com coronavírus, ele é muito assintomático, mas quando o sintoma aparece, esses próprios estudos trazem. É uma febre, que quase 90% dos pacientes têm. Por isso que a gente está vendo todo mundo testando temperatura e está correto. É um paciente que tem tosse,
em quase 70% dos casos. É um paciente com fadiga, sintomas associados às vírulas respiratórias, mas com uma febre um pouco mais persistente. E raramente sintomas associados a trato gastrointestinal. Então, com um sintoma, a gente pensa em laboratório, lembrando que febre alta pode ser pneumonia. Então, existe uma sobreposição de doenças aí, quando a gente começa a falar de laboratório. A primeira é essa. Realmente, os estudos mostram que a gente pode ter hemograma normal. Muitos estudos mostraram isso. Quando eu falo muitos, são os estudos que na verdade, os estudos que foram analisados por esse artigo publicado em 2020. Mas o perfil seria diferente das outras viroses. O que a gente pensa quando se tem uma virose, uma infecção viral, por exemplo, por mononucleose, seria o aumento dos linfócitos. Sim. Certo? Seria essa ideia. Até a minha mesmo, que quem iria combater um vírus por resposta imunológica seria os anticorpos e os linfócitos. Na verdade, não é bem assim. O que a gente tem é uma participação de neutrófilo tentando combater esse vírus, um mecanismo inato, não é? E aumentando os leucócitos. Não mais de 2 vezes o seu valor de referência. Então, o paciente COVID positivo, ele tem uma alteração rápida de neutrófilo. Ele tem uma alteração discreta, não mais de 2 vezes o seu valor de referência. Não chega a 14 mil, 15 mil. Os leucócitos não vão chegar a 30 mil, no máximo 20 mil. Uma alteração bem discreta que pode passar um pouco despercebida com linfopenia, com linfócito baixo. Isso é característico, muito característico, de processo infeccioso bacteriano de trato respiratório de qualquer local. Tem infecção que tem leucocitose, neutrofilia, e os neutrófilos combatem bactérias também. Então, existe uma sobreposição de achados aí que devem ser por outros exames separados. Aí surgem alguns outros exames, dentre eles a proteína C reativa. Também a maioria dos estudos mostra que tem muita lógica, ela dá elevada, porque a gente tem uma doença de inflamação pulmonar, uma inflamação que o exame laboratorial ele tem uma grande função no coronavírus, a se destacar. Ele não é para diagnóstico, esse exame que a gente está falando. A gente vai falar de diagnóstico para a gente começar testes rápidos, sorológicos, PCR, aí sim, para confirmar. E da clínica, como a gente já falou. Mas eles são para medir a progressão da doença. Quanto mais, eu vou falar daqui a pouco, o PCR estiver mais elevado, pior o estado inflamatório e mais a doença está progredindo. Então vamos entender assim, para passar uma régua de que quanto mais elevado alguns exames, pior o estado do paciente. Que é isso que a gente se preocupa bastante, que é com a síndrome da angústia respiratória, né? Grave. Essa síndrome está bem associada com vários pacientes que estão tendo casos graves, não é isso? Exato. Ele faz uma síndrome de angústia respiratória. Não é novo isso. A gente já conhece essa síndrome, mas é muito grave. É um estado que o paciente vai perder a capacidade de respirar, ele vai para um ventilador e dali ele vai sair, vai melhorar o seu status de... Por isso que estão tentando tratar com cloroquina ou azitromicina para tentar destruir o processo inflamatório e o vírus. Tentar recuar, né? Ou diminuir, né? Melhor dizendo. E é bem interessante esse ponto que o senhor tocou, porque a gente tem que enfatizar, enquanto profissionais de saúde, que as pessoas não devem ir comprar de forma discriminada, nem fazer uso de forma discriminada, porque eles podem desenvolver uma série de problemas aí que talvez estejam até além dos cuidados rápidos. E se isso está sendo utilizado, são em pacientes crônicos que já estão em respirador, já estão tentando estabilizar, talvez isso. Exato. A cloroquina, que é um antimalárico, né? É um medicamento muito potente, anti-inflamatório, só que ele tem efeitos colaterais severos, como, por exemplo, é um paciente que pode fazer ou pode trazer para o paciente uma retinopatia, reversível ou não, alterações neurológicas, alterações hepáticas muito, muito graves. Então, vai se reservar isso ainda no Brasil em teste para pacientes bem graves ou pacientes que estão em acompanhamento hospitalar. A gente não tem isso ainda para todos os pacientes, isso ainda não é oficial ainda. Ele está falando agora das manifestações neurológicas. Danilo. As manifestações neurológicas
estão aparecendo. Danilo gosta muito, ele trabalha com neuro, né? Bem, Falou que tem paciente desenvolvendo Guillain-Barré com Covid. O que a gente fala, isso aí foi muito bem colocado, tanto pelo Danilo quanto por você. A maioria dos infectologistas, por exemplo, a gente trabalha com hematologia, é que a gente ainda não conhece essa doença. A gente não conhece 100% essa doença. Então, muitas coisas que eu vou dizer aqui, elas não são dogmas, que o paciente tem leucocitose, neutrofilia e linfopenia. A gente ainda não sabe com a evolução dessa doença. É uma doença nova. É uma doença que tem 3 ou 4 meses. Ela surgiu em dezembro, novembro de 2019. Então, é muito novo para a gente começar a elencar as alterações clínicas laboratoriais, salvo as que a gente já sabe, né? As alterações respiratórias e a forma de transmissão e o diagnóstico que vai chegar nele, que é feito realmente pelo um exame chamado de PCR, que é um teste molecular. Isso aí a gente sabe como mede carga viral. Então, se o pessoal tiver dúvida, pode ir perguntando. O estudo traz, e a literatura traz muito bem, que esses pacientes eles têm aumento de uma enzima chamada lactato desidrogenase. Sim, a LDH. Isso é bem interessante, porque a LDH ela marca destruição celular. Então, se o paciente, por exemplo, ele tem destruição de célula, essa célula hepática, a LDH pode aumentar no sangue, quando a gente dosa. Na verdade, pode ser no soro, certo? Ou no plasma, somente no soro. Mas também, quando o paciente tem uma meningite, ela aumenta. Então, quando tem destruição celular em tumores, a gente tem aumento dessa enzima no soro, tá certo? Ou no plasma, níveis plasmáticos. Só que a gente já vem percebendo isso, que na Covid-19, a gente tem aumento de LDH e a gente pode estar imaginando que se trata de uma destruição de árvore ou de arquitetura pulmonar e agressão pulmonar e células pulmonares. Joyce está perguntando se pacientes com linfoma e outras neoplasias hematológicas estão em grupo de risco? Sim. Pacientes com linfomas em remissão, não. Né? Que são pacientes que os linfomas, a gente tem linfomas de 2 tipos, ou leucemias agudas, mas como são doenças muito graves, normalmente eles fazem quimioterapia, eles estão em grupo de risco durante a quimioterapia, mas muitos não vão parar a quimioterapia, esse é o fato, e não vão poder ser transplantado. Saiu não uma portaria, mas uma notificação dos colegas que fazem transplante de medula óssea, que enquanto a gente tiver coronavírus, a gente não pode transplantar ninguém. Uma curiosidade minha, que eu acho que o senhor seria uma pessoa super indicada para tirar essa dúvida. A questão da soroterapia. Tem algumas pessoas que comentam, alguns artigos que comentam. O senhor concorda que o uso do plasma de um paciente já de Covid, que teve Covid positivo, pode ser estudado para se fazer indução em algum outro? Não. Não, nem soroterapia, nem autohemoterapia, né? Você utilizar seu próprio sangue para injetar no músculo, causar um processo inflamatório e aumentar mais ainda proteínas plasmáticas, citocinas, gerar um edema local, mais inflamação. E a infusão também. Infusão é diferente, né? Mas a gente pode infundir por veia, por outro acesso, na verdade. De plasma também a gente não consegue ainda pensar em que isso vai causar imunidade. Até porque a gente não sabe, cada corpo reage de uma forma, então a gente não sabe como ninguém vai responder a um procedimento tão complexo que está fora de cogitação. Esse procedimento ele também não é regularizado, né? nem nessa doença, nem em outras doenças. Bem, outro achado muito interessante que em todos os estudos que foram catalogados pelo esse grupo italiano de Milão, que é também um epicentro da doença, um local onde tem muitos casos, então eles tiveram alguma facilidade de estudar pacientes até entre graves e pacientes mais leves, é que esses pacientes, eles, depois eu vou falar de outros exames, mas eles têm um aumento de uma fração de um coágulo chamado de dímero, ou dímero. Né? Dímero D. E o dímero é um marcador, a gente sempre sabe, o dímero é um marcador de trombose.
ele sempre foi marcado de embolia pulmonar, de tromboembolismo pulmonar. É um fragmento de um coágulo. Uhum. Pequeno pedaço, muito pequeno, de um coágulo. Então, o que acontece é que esses pacientes com Covid, eles evoluem de uma forma mais grave para um quadro séptico, e com a sepse eles fazem uma coagulação, um distúrbio de coagulação chamado de coagulação intravascular disseminada. Então, por isso que esses pacientes estão morrendo. Eles estão entrando numa sepse viral, a sepse faz falência de múltiplos órgãos. Antes disso, ele faz o distúrbio de coagulação, trombosa, e quando trombosa, a gente tenta pegar com dímer. Então, está tendo dímer elevado, mas até de forma precoce, mas tem mais em pacientes sintomáticos. Então, significa que a doença é um pouco mais grave do que a gente imaginava. Tendo um marcador de trombose venosa profunda, ou de embolia pulmonar, ou de trombo no meio, né? E aí a gente tem uma alteração significante nos COVID positivo cardíacos, né? No caso, os cardiopatas. Também, cardiopata pode fazer trombose, ou pode ter micro... Quem faz o uso de anticoagulante também pode ter alteração? Não, quem faz uso de anticoagulante, de uma maneira geral, pode ter mais coagulação, mas a gente pode tentar aumentar a dose de anticoagulação. É só o manejo de dose. Nesse caso, não. Está sendo catalogado também que os pacientes com a doença pelo coronavírus 19 têm disfunção hepática, na verdade, tem alteração de transaminase, sem falar de droga, sem falar de medicação, mas tem aumento da ALT, AST, das bilirrubinas e da fosfatase alcalina. Então, isso mostra que a gente tem alguma lesão, e os vírus faz muito isso, faz tropismo por célula hepática e faz dano hepático. Como eu volto a dizer, isso mostra que essas são fases um pouco mais avançadas de doença, não é marcador de precoce de doença. Daqui a pouco a gente entra nisso. Esses são marcadores de que a doença está progredindo para uma fase ruim, para uma fase desfavorável, usando uma linguagem que todos podem entender. O mesmo a gente vai encontrar quando o fígado ele produz uma proteína unicamente produzida no fígado, exclusiva, né, chamada de albumina. Então, esses pacientes podem ter uma baixa de albumina sérica, e aí a gente começa a identificar já que é um quadro já de lesão hepática, mesmo que seja aguda, já é um pouquinho mais grave. Tem uma diminuição da síntese hepática. E doutor Luiz, teve um aluno que me questionou se houve um óbito de um paciente que tinha problema de ácido úrico e ele era COVID positivo. Se ele pode ter desenvolvido uma acidose metabólica. O que é que o senhor acha? Não, pode sim. Isso é citado nos estudos. A acidose metabólica ou a cetoacidose metabólica, nesse caso desse paciente com ácido úrico elevado. Eu sempre penso de quem tem ácido úrico elevado, eu não sei a idade, a gente tem que saber a idade do paciente e o status dele, mas se ele tinha uma síndrome metabólica, diabetes, né, se ele tinha dislipidemia, então ele tinha fator de risco para desenvolver um quadro mais grave pelo Covid-19, sim. Normalmente o ácido úrico está associado ao aumento de outros analitos de alteração metabólica. Então, sim. Pensando no contexto geral, sim. Só o ácido úrico, não, mas aumento de glicemia e outras coisas, sim. O que a gente sabe também é que pode ter aumento, mas aí bem lá na frente, e a gente está vendo isso nos pacientes com insuficiência respiratória, mesmo no ventilador, progredindo para também alterações renais ou falência renal. Isso é a sepse, eu estou falando da sepse com uma falência renal, e aí a gente tem um paciente que vai ser dialisado às vezes, mas ele pode ter ureia e creatinina um pouco alta. Então, a gente está falando de um paciente já um pouco mais grave, não os pacientes que são tratados e vão ser hospitalizados e vão ter anticorpos produzidos contra o vírus e vão viver. A gente vai falar sobre isso também. Tem uma pergunta aí da colega. Tem. Daiane está questionando se os exames podem ser utilizados complementares para fechamento de diagnóstico. Não. Esses exames que a gente está citando, primeiramente, porque eu acho que a gente ainda tem um tempo, eles são exames complementares para medir a evolução da doença.
Se a doença, principalmente os exames bioquímicos, os hematológicos, o hemograma nem tanto, mas a PCR que dá alta, a procalcitonina, que é o marcador de sepse, seja ela bacteriana ou viral. Esses exames elevados, eles vão marcar evolução para um quadro séptico, para uma insuficiência respiratória, ou insuficiência cardiorrespiratória ou cardíaca, ou alterações renais e hepáticas. Isso é muito grave. É difícil de reverter pacientes sépticos, que aí realmente esses pacientes muitas vezes não vão voltar. Então, Ela ainda questiona quais são os exames, eu creio que sejam os exames, né, os mais sensíveis. Pelos estudos, os que são mais sensíveis em termos ou mais relevantes, sem dúvida a proteína C reativa, mas é um marcador que aumenta em qualquer inflamação, não é específico, o dímero D e a procalcitonina. São os exames mais... Agora lembrando, procalcitonina e dímero são exames muito caros, certo? O dímero, se for por teste de imunocromatografia, é um teste que vai custar mais de R$ 96, só um teste. São exames caros. Procalcitonina é um teste imunológico. É um exame que, mesmo que saia feito por máquina, ele vai sair mais de R$ 30 ou R$ 40. Não são exames baratos esses. Então, a gente não vai ter esses exames onde os pacientes estão sendo atendidos na rede pública, provavelmente. Então, agora a gente pode falar um pouco sobre diagnóstico, né? Tem uma pergunta aí, tem umas duas agora. Ela só falou que a live está muito top. Leon, eu entrei na live há pouco, vi que vocês falaram sobre sepse. Opa, deixa aí. Sobre sepse. Baixa Daí vem a necessidade da associação de azitromicina, cloroquina no tratamento que está em pesquisa. Não, a azitromicina é um antibiótico que não está sendo utilizado para matar a bactéria, só necessariamente para sepse, mas se postula que a azitromicina pode ter algum efeito contra o próprio vírus, porque senão a gente poderia utilizar outro antibiótico, nem usar antibiótico já, porque a azitromicina é um antibiótico muito conhecido pela gente já por muito tempo, e associada à hidroxicloroquina para diminuir a inflamação. Então, a ideia é tentar matar o vírus mesmo. É o que ninguém está conseguindo fazer. Esse vírus existe já desde 2005, o Covid, ou até um pouco antes. Já se tentou vários tratamentos, todas as formas de tratamento, medicamentos para ebola, medicamentos para HIV, e nada matou esse vírus. Como ele não causou nenhuma pandemia, a gente não conseguiu resolver esse problema. Então, isso aí é algo preocupante, que a gente não tem como matar esse vírus. Joyce também questiona a relação dos testes rápidos. Eles podem ser falso negativo ou falso positivo? Inicialmente, eu penso que eles trabalham muito tempo com teste rápido e a margem de falso negativo não é muito alta. A gente pensa mais em positividade associada ao vírus. Espero que eles cheguem ao Brasil. Quando eu digo cheguem ao Brasil, cheguem ao mercado mais rápido, porque eles vão dar muita positividade real. Não vai dar reação cruzada ou falso negativo, vai ser positivo mesmo. O detalhe do teste rápido é que a gente vai ter que esperar, na verdade, não esperar, mas vai ter um tempo para positividade bem menor que um PCR, porque a gente tem a infecção sem janela imunológica alguma, pensando em imunologia, com período de incubação de até 7 dias. Após 7 dias, o teste vai dar positivo. Então, a gente vai ter um tempo muito curto para fazer diagnóstico. O paciente não vai ter que esperar 3 meses ou semanas para fazer um PCR. Que, na verdade, para fazer um PCR demora uma semana. Mas para fazer vários PCRs, demora um pouco mais. Mas teste rápido, não. Então, assim, o teste rápido ele tem um princípio de estudar, vir com a placa marcada com antígeno e pesquisar anticorpos da classe IgM e IgG. A gente vai pegar pacientes que já tiveram contato com o vírus, aí é a questão que ela fala de falso positivo. Eu não tenho sintoma nenhum, e por que eu estou dando positivo? Você não deveria nem estar sendo testado. Esse é um ponto óbvio, né? Então, isso vai ser muito útil, esses testes rápidos. O acesso de sangue é um pouco mais fácil do que o material que a gente tem hoje para PCR, que é orofaringe
e nasofaringe, né? A coleta nasofaringe, você tem que usar um suave penetrando nessa região, e a orofaringe é mais fácil para levar totalmente descontaminado para os LACENs que estão realizando um RT-PCR, um PCR em tempo real, e aí o diagnóstico é certo, mas às vezes é um pouco tardio para uma doença que evolui rápido. Não questionando o LACEN, mas a gente precisa de ferramentas, né, maiores para lutar contra esse vírus, como os outros países que estão tendo e também estão conseguindo vencer. É difícil vencer, mas se a gente faz diagnóstico mais rápido, a gente consegue saber se esse paciente vai para cá, para a UTI, ou se ele vai para ali, ou se ele está com Covid, ou se ele não está, ou se essa é outra coisa. Então, aí, eu acho que sim, teste rápido após 5 dias. Ela fala aqui, ó. 5 dias de sintomas. A janela, na verdade, o tempo de incubação é bem pequeno, né? Do vírus. É entre 5 a 7 dias. Então, com 5 dias, teoricamente, já tem ou sintomas, teoricamente, já posso ter a doença. Se eu tenho novamente repetido aqueles sintomas, febre, tosse, né? Dificuldade de respirar, aqueles testes respiratórios que a gente vê toda hora, a gente vai ter realmente um teste positivo. Teoricamente, se for a doença pelo coronavírus 19. E o PCR não. O PCR demora um tempo, é um teste muito melhor, né? Em termos de especificidade e sensibilidade, mas é um teste que demora mais. A gente não consegue fazer de 50 pacientes no dia. Tem que ter uma grande quantidade de pessoas fazendo isso. Henrique está questionando, faz coleta das duas partes ou escolhe? Não entendi quais são as duas partes, Henrique. Você entendeu, doutor Luiz? Entendi. A coleta é feita em 2 locais, pode ser feita em 3, sim. Até em 3 locais, certo? Para o PCR, que é o que a gente está fazendo hoje, que é nasal, certo? Oral, sim. Cavidade oral e fezes. Normalmente, esses 2 locais que ele está falando é cavidade nasal, nasofaringe com suave, certo? E orofaringe. Lá dentro, para pegar e tentar isolar o vírus. E aí não vai ser mais pesquisa de anticorpo. Vai ser o PCR, ele faz uma carga viral. A gente vai medir quanto a gente tem de vírus, igual ao HIV. Então, tem 1 milhão de cópias de vírus. Ele vai dizer lá, tem 800 mil vírus. Então, teoricamente, ele consegue dizer se a doença é mais grave ou menos grave. O PCR é até melhor. Então, eu acho que o teste rápido ele não anula o PCR. A gente pode continuar fazendo os 2. Tem outra questão aqui. Se após 7 dias faz-se o teste rápido ou não é mais indicado? Não, o teste rápido ele vai ser indicado após o sintoma ou a suspeita do paciente, seja 5 ou 7 dias, para o resto da condição patológica. Enquanto ele tiver sintoma, ele pode fazer. Vai fazendo para ver se tem evolução ou não, é isso? Inclusive na China, que é realmente nosso parâmetro, né? Na Itália, nem tanto, a gente começa a ver reinfecção, né? Sim. E aí poderia até pensar que a gente vai usar esses testes em pacientes no futuro que vão ser reinfectados. Mas no Brasil a gente não está pensando nisso. A gente está pensando que a gente está chegando agora a 8 mil casos e que isso é apenas o começo. É bem triste, né? Mas é apenas o começo. Mas também é hora de discutir um pouco ciência, né? É verdade. Mas vamos lá, tem perguntas aí. O Brasil irá começar a utilizar testes de PCR real time, que são produzidos pela UBAC e liberados nos resultados em 15 minutos. Você viu falar sobre isso? Sabe explicar como funciona essa tecnologia? Sei. O PCR em tempo real, ele pode ser liberado em 15 minutos. O problema do PCR é que o PCR ele é feito com termocicladores que vão abrindo a molécula, né? No caso do RNA, não, que é uma fita simples, né? Vai anelando a molécula de RNA, ou vai fazendo transcrição reversa, seja como for, e no final ele vai revelar a quantidade de cópias por biologia molecular. A gente vai revelar com uma espécie de corante e um computador que vai fazer uma curva, dizendo quanto tem de gráfico. Por isso que é em tempo real. Em tempo real ele vai dizendo quanto é que tem de vírus. Em molécula, quantas moléculas tem de vírus. Aí ele faz. Tem a possibilidade sim de fazer em 15 minutos. Só que não é
tão viável para fazer de vários pacientes. É isso que eu estou tentando explicar. Quando a gente pensa que eu vou fazer 50 testes rápidos. E PCR eu preciso ter uma série de equipamentos. Eu preciso ter termociclador, eu preciso ter banho-maria, eu preciso ter um computador muito bom, eu preciso ter cuba, né, para fazer uma corrente em geodegarose, eu preciso fazer o gel, eu preciso de vários equipamentos, eu preciso de um prime, que é um marcador que eu utilizo para marcar a região específica onde eu estou estudando, no caso do Onde está Covid-19. estudando aquela área genética. Uhum. Mas pode acontecer, sim. Porque na China mesmo o genoma do vírus foi todo sequenciado e com isso a gente consegue fazer isso, sim. A Adriana está questionando se no caso do teste rápido, mesmo positivo, posso confiar no resultado dessa reação cruzada com outra doença? O que a gente espera do teste rápido é a mesma coisa do HIV ou mesmo de outras doenças. Eu trabalhei muito com HIV, com hepatite C, hepatite B e sífilis, e eu via pouquíssimo reação cruzada. Não é? Não sei se é porque eu trabalhava num local onde tinha muito essas doenças. Realmente, e os casos, a gente tinha muita suspeita bem mais clara, mas chegavam pacientes que a gente realmente nem suspeitava. O médico atendia no pronto-socorro e a gente fazia exame. E o teste da Lery, da Orange, de uma série de empresas, eles não têm falso negativo ou reação cruzada, não. Pelo contrário, são testes que têm a tendência a dar uma boa resposta, que é a positividade. Kátia, ela comenta que já está há 21 dias, com tosse seca e às vezes cefaleia. O principal sintoma do quadro infeccioso é febre, que aí ela não tem 2 sintomas, né? E ela também não tem, ou ela tem que se autoexaminar para depois procurar um serviço médico, se ela tem realmente dificuldade de respirar, né? Se ela tem dificuldade de respirar, tem a respiração em 10 segundos ou 20 segundos, você já teve isso. Mas principalmente a febre, está faltando encaixar no sintoma dela a febre. Então, pensando em diagnóstico diferencial, ela pode estar com outro quadro viral, com relação alérgica, rinocinusite e outras coisas que realmente geram tosse, tem tanta doença. E até porque esse ambiente de isolamento que a gente está vivendo, no caso, a gente teve febre e me diagnosticaram com pneumonia. Pois é, então é exatamente isso que você está falando. A leucostose, com neutrofilia, voltando naquele assunto, com a linfopenia, eles levam a gente a crer que esse paciente pode ter uma pneumonia. Ele faz um raio-x para descartar a pneumonia. Outra coisa importante, para o COVID, raio-x não é indicado. A gente só indica a tomografia computadorizada. Raio-x não é muito bom, mas a tomografia computadorizada mostra alterações de cavidades bem mais interessantes, mas não patognomônicos, mas bem mais próximos da doença pulmonar, que é a doença, na verdade, primeiro pulmonar. Não é? A via de transmissão leva ao pulmão, qualquer uma delas. Né? É verdade. E como eu estava falando, esse tempo que a gente está passando muito tempo isolado, mais em casa, as pessoas estão acabando desenvolvendo alguns problemas respiratórios alérgicos, né? Então, acaba dando aquele toque, aquela preocupação, começou a tossir, estou com Covid, às vezes nem sai de casa, não teve contato com ninguém. Mas o pânico está realmente geral na nação inteira. Aí ela fez uma pergunta interessante. Em relação à tomografia, se o paciente tiver uma pneumonia viral, não vai se confundir? Não necessariamente não, porque são achados diferentes. Né? Primeiro que o quadro viral, a gente estava falando, do próprio hemograma, mostra, pensando em pneumonia viral e quadros virais, quando se pensa, uma criança está com um quadro viral, uma virose. Ela chega num pronto-socorro, na Santa Casa, por exemplo, o médico pede hemograma e raio-x. Ele pede hemograma pensando que vai encontrar leucopenia ou leucostose com linfostose, pensando em quadro viral. Se não, ele vai lá olhar o raio-x e ver se tem alguma coisa, ou ele pede um exame de urina para procurar o foco bacteriano, ou viral, nesse caso, né, que você está falando. Então, a tomografia computadorizada não vai confundir com pneumonia viral, porque a pneumonia vai ter outros achados, agora hematológicos, que vão nos ajudar mais a pensar em pneumonia.
viral ou bacteriana, né? Uhum. E aí o hemograma ajuda. Bastante. Você pode fazer Tudo as certo, perguntas, né? Mari? Ele conseguiu tirar essa dúvida. Mari é enfermeira, Marina é enfermeira, coordenadora do CCIH em um hospital na Paraíba. Então é bem interessante essa sua preocupação em relação a isso, porque às vezes a gente acaba deixando de fazer um exame com uma pessoa que realmente estava precisando para poder diagnosticar outra coisa totalmente diferente. Aí ela falou que respondeu legal. É como o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele já tem uma frase bem interessante, né? De estimativa. A gente já é acostumado a trabalhar com situações de superlotação, então a gente não vai ter problema com o coronavírus. Não, isso é mentira. A gente vai ter problema. Todo mundo sabe que vai ter problema, porque a gente não vai ter leite o suficiente para internar tantas pessoas. Verdade. E é uma situação difícil pensar se os médicos vão escolher, e os enfermeiros, como sua colega, quem vai viver ou quem vai morrer. A gente espera que isso não aconteça. Né? Ela está dizendo aqui que nem todos os serviços têm tomógrafo, então fica muito difícil, é bem inviável. Não pois é, eu posso dar depoimento que eu trabalhei no Hospital de Doença Infecciosa e realmente não tem tomografia, então não tem o que fazer. Tem que ir por diagnóstico clínico ou transferir para algum local e o diagnóstico também não é só tomografia. Na verdade, a gente utiliza mais para confirmar os sintomas clínicos, os exames como hemograma, dímero, os achados que a gente vai ter. Sei lá, não tem dímero, também não vai ter. Esse hospital, se não tem tomografia, não tem dímero, porque dímero é um exame super caro. Mas se a gente usar alguns exames que podem levar, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o paciente que faz sepsis, ele faz às vezes, como você falou, e o paciente pulmonar, ele faz às vezes acidose, uma acidose respiratória também, por exemplo. Então, um exame que vai ajudar bastante vai ser a gasometria. O pH Sim. da gasometria baixo, ele vai mostrar que o paciente está em acidose. Se vai ser respiratória ou metabólica, é muito ruim os dois. Então, aí isso vai ajudar bastante, né? A saturação de O2, de CO2. Então, a gasometria é fantástica para ajudar pacientes que vão evoluir para quadros de acidose metabólica e quadro de sepsis. Então, isso aí É fica bem a dica. importante. É bem importante falar isso. A gente tem dois perfusionistas aqui na live, Dr. Jeff Chandler e Dr. Hélio, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Perfusionista Corpórea, estão aí acompanhando a gente. Então é bem importante falar nisso. E aí, depois a gente vai comentar mais sobre a gasometria. Mas a Carolina está perguntando por que os pacientes estão apresentando neutrofilia no Covid-19. É difícil, não tem, os artigos não explicam, né? Eu procurei ler mesmo para tentar entender por que eles estão apresentando neutrofilia, mas eu acredito que é muito parecido com o que acontece na dengue. A gente hoje vê muito caso de paciente com dengue, com neutrofilia e desvio à esquerda. Todo mundo me pergunta isso. Só que a dengue continua com seus linfócitos atípicos, sua plaquetopenia e assim vai. Então, provavelmente é uma resposta inata ao vírus via neutrófilo. Muito, muito raro isso acontecer, mas o vírus não tem ainda, né, por ser a única mecanismo que eu posso imaginar um mecanismo de defesa de primeira linha. A gente só tem esse mecanismo de defesa por ser uma doença tão aguda. Não dá para produzir anticorpos ainda, ou pode ser que no futuro a gente tenha linfocitose com produção de anticorpos, mas eu acho que no momento essa neutrofilia ela é reacional tentando matar um corpo estranho. O organismo reconhece como um corpo estranho e como se fosse e aí a molécula vai tentar fazer fagocitose. É isso que tende a acontecer. Ou mediar a inflamação. A outra teoria, colega, é que talvez a neutrofilia não seja por micro-organismos. Acho que é a melhor teoria de todas. E aí sim, porque o neutrófilo ele é um mediador inflamatório. Aí sim, responde que, na verdade, não tem nada a ver e diretamente para matar o Covid, ele é só um marcador de inflamação. Quanto mais alto a leucocitose por neutrofilia, é mais inflamação. Eu acredito que seja isso. Não resposta imunológica. Resposta imunológica a gente só vai ter quando o vírus for destruído, como já aconteceu, o paciente por anticorpos, e o paciente, em alguns casos, voltar a sair de uma UTI ou de um hospital e receber alta.
Então, a resposta contra o vírus é ainda por anticorpos. Então, isso aqui é um mecanismo inflamatório. Interessante. Muito interessante. Não sei se a gente vai ter mais questionamento, mas a live está muito boa, super interativa. Eu estou gostando bastante, bem interessante todos os pontos que você falou para a gente. Eu acho que isso só vem a agregar na saúde, principalmente agora que a gente precisa mais do que nunca estar procurando profissionais, está tentando entender o que está acontecendo. E o senhor é um profissional que tem um nome aí, que a gente conhece, que a gente sabe da sua qualidade. A Laemato, gente, todo mundo seguindo a Laemato. Fantástico, cursos maravilhosos de hematologia. Então, por favor, vão lá, conversem com o Dr. Luiz, sempre no direct, ele está à disposição de todos vocês. A gente também está aqui para vocês precisarem. Se tiverem mais algumas dúvidas, vocês mandam pelo direct e a gente vai mandando tudo para o Dr. Luiz. Tá ok? Eu agradeço imensamente, Dr. Luiz, pela sua vinda, por você ter se disponibilizado para conversar com a gente. Eu queria conversar com você aqui há um tempão, mas a questão é o tempo que é curto, então daqui a pouco o Instagram vai dizer, vai embora todo mundo, mas não. Pelo contrário, a gente tem que mais agradecer. Tá muito bom mesmo, super interativo. E eu acho que facilitou muito a vida de muitos profissionais que estão aí. Eu sei que tem muitos acadêmicos que estão assistindo, tem uma dúvida gigante em relação a essas alterações laboratoriais. Isso sanou muita dúvida de muita gente, principalmente dos profissionais que estão dentro dos hospitais. Kátia está agradecendo aí a live maravilhosa. Eu também. Obrigado, Kátia. Só para finalizar, a nossa curva crescente, né? Então, a gente vai ter muito mais casos de Covid-19 nas próximas semanas. Não precisa não precisa ser nenhum especialista em epidemiologia para dizer isso. E a gente vai ter que ficar mais tempo em casa mesmo. Então, a gente vai ter que fazer outras lives como essa. Vamos. Porque a gente tem que ocupar nossa mente em coisas boas, né? Quando a gente fala em coisas Sim. boas, então, se a gente pensar que a gente pode ajudar, né? Agora saiu uma coisa que os profissionais de saúde estão achando ainda muito polêmico, que é um cadastro não voluntário, obrigatório, para você fazer um treinamento, para futuramente você ser convocado para trabalhar com Covid. Isso é uma guerra, pessoal. É mais ou menos assim que funciona. É mais ou menos assim que funciona. É verdade. Quando a gente fala de guerra. Então, aparentemente, todos nós vamos ter que se cadastrar para fazer o curso. Esse cadastro para os profissionais de saúde está no Ministério da Saúde. A gente vai lá, faz esse cadastro. Dependendo do fluxo, da demanda de pessoas que estejam mexendo, movimentando na hora, ou abre uma ficha e você vai preencher todo esse cadastro, ou ele vai abrir um link e você vai colocar seu CPF, o seu e-mail, e aí vai ter um código que você tem que colocar, aparece para você também, e aparece para você aguardar o seu e-mail, ficar sempre observando, que você vai ser solicitada para preencher um cadastro. Então, eu creio que é a demanda que está de profissionais. Então, às vezes está tendo uma pane aí no cadastro do Ministério da Saúde, mas é como o senhor disse, nós estamos vivendo uma guerra. Então, antigamente a gente via os rapazes sendo solicitados para ir para as guerras, né? Os homens indo para as guerras. Hoje são os profissionais de saúde que estão sendo solicitados para ir para a guerra. E a gente tem que se unir e tentar combater isso da melhor forma possível. Porque tem muito profissional aí que está adoecendo. Então, as pessoas não podem ver isso como uma simples gripe ou vai passar daqui a pouco. Não. A gente tem que ir atrás. A gente fez um juramento para isso. A gente estudou muito para isso. E eu acho que ajudar o próximo é a melhor coisa nesse momento. E a gente vai levar o nosso conhecimento para isso. E os biomédicos que não fizeram cadastro ainda, vão lá, acessem o site do Conselho Federal. E lá no site do Conselho Federal de Biomedicina, você faz o seu cadastro. E aí você vai ser avaliado e enviado automaticamente para o Ministério da Saúde também. Então, vai ser enviado para os regionais e vai ser enviado para o Ministério da Saúde. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo daqui a pouco. A gente está todo mundo de volta à rotina normal. Sim, sim. Obrigado por tudo, pelo convite, pela lembrança. Obrigada. Beijo. E um abraço a todos aí. Um abraço. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, gente. Obrigada. A live vai ficar salva no YouTube, ok? Podem acessar o link que está lá na bio do Instagram. Beijo. Beijo.